Juca quer pintar os algarismos do número 2013 como na figura ao lado, de modo que cada região seja pintada com uma das cores branca, cinza ou preta, e que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Letra A. Observe que Juca pode pintar o algarismo 2 de 3 vezes 2 vezes 2 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1? Então, para resolver essa questão, a gente tem que perceber o seguinte: no total, a gente tem 3 cores distintas aqui para fazer essa pintura: a branca, a cinza e a preta. E no item A, a gente quer saber de quantas maneiras diferentes a gente pode pintar o algarismo 1, com a única condição que as partes vizinhas aqui, que no caso o 1 foi dividido em 2 partes, não podem ter a mesma cor. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Nota que a gente vai ter 2 escolhas para fazer: qual a cor que vai no topo e qual a cor que vai na base. E aí a gente usa o princípio fundamental da contagem, porque quantas cores a gente pode colocar aqui no topo, se a gente começar pintando pelo topo? Então pode ser qualquer uma das 3 cores. Então a gente tem 3 escolhas possíveis para a primeira cor. Pode ser branca, cinza ou preta. E aí a gente vai pintar a parte da base, depois de ter pintado a do topo. Então se a gente já escolheu a cor do topo, e a gente sabe que na base não pode ter a mesma cor, quantas sobram aqui para a base? 2 cores. Então se para o topo a gente tem 3 possibilidades e para a base 2, no total a gente vai ter, pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 possibilidades. Ou seja, tem 6 maneiras diferentes de pintar aqui o algarismo 1. E para justificar essa resposta, a gente escreveria algo do tipo: há 3 escolhas para a cor do topo e 2 para a cor da base. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, temos 3 vezes 2 igual a 6 maneiras diferentes de pintar o 1. E no item B, a gente vai ter que justificar de quantas maneiras diferentes o Juca pode pintar o algarismo 3. Então eu fiz questão de repetir o 3 bem grande aqui para a gente conseguir ver como que é a vizinhança aqui nessa parte central. Nota que a gente tem aqui uma região A, pequenininha, e aí logo acima dela tem a região B, e abaixo a região C, digamos. E aí, tanto a A é vizinha da B, e a A é vizinha da C, e também a B é vizinha da C. Então essas 3 regiões aqui fazem uma tríplice fronteira. E aí nas outras regiões, se você chamar aqui, por exemplo, essa de cima de D, e essa de baixo de E, você vê que tem uma única fronteira. E aí, como tem a restrição de que regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, essa parte aqui do meio vai ser mais restritiva do que a parte das pontas. Então a ideia é a mesma do item A, a gente quer usar o princípio fundamental da contagem. Só que nesse caso aqui a gente tem mais escolhas para fazer, a gente tem 5 regiões para pintar, né? E aí uma regra geral que funciona muito bem é que você sempre deve começar pela escolha que tem mais restrições, que no caso aqui é a região A, porque ela tem 2 regiões vizinhas. Então a gente vai começar fazendo o preenchimento pela região A. Porque aí nota o seguinte: na região A, quantas cores a gente pode usar para pintar o A? A gente tem 3 escolhas. São 3 cores no total, então a gente tem 3, se ela é a primeira a ser pintada. E aí digamos que a gente vai pintar depois dela a B, que é vizinha dela. Então se ela é vizinha da A, e a gente já escolheu uma cor para A, sobram apenas 2 cores aqui, porque não pode repetir a cor que a gente usou em A. E aí o que ocorre quando a gente vai pintar a região C? Quando a gente vai pintar a região C, repara que como a C é vizinha tanto da A quanto da B, e a gente já usou 2 cores diferentes aqui, em A e em B, então sobra apenas uma cor para pintar a região C. Pense em exemplos: se você pintou, por exemplo, a A com a cor preta e a B com a cor branca, então sobra apenas a cor cinza para colocar na C. E se você colocasse, por exemplo, a branca na A e a cinza na B, então sobraria apenas a preta na C. Então você nota que a C sempre vai ter uma única opção, já que ela é vizinha da A e da B. E aí a gente pode finalizar pintando as regiões D e E. Então na região D, como ela só tem uma única vizinha, que é a B, a gente sabe que a única cor que não pode ir na D é a cor que a gente escolheu para B. E aí, de 3 cores, sobram 2. E a mesma coisa para E. A E tem uma única vizinha aqui, que é a C, então tem uma única cor que a gente não pode repetir, e aí sobram 2. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar todos esses números aqui para definir quantas maneiras diferentes que o Juca pode pintar o algarismo 3. E para quem está estudando para a segunda fase, fica como exercício escrever a justificativa completa. O que você tem que escrever nessa daqui? Você tem que escrever, por exemplo, essas regiões aqui. Você pode desenhar o A, B, C, D. E aí dizer o seguinte: começando a pintar pela região A, temos o seguinte: temos 3 escolhas para A, 2 para B. Por que tem? Você tem que explicar por que são 2 para B. Pois B é vizinha de A. E aí temos uma para C. Por quê? Porque C é vizinha tanto de A quanto de B. E a gente já usou 2 cores distintas aqui para A e para B.
então sobra apenas uma para C. E aí o mesmo para D e E, que como elas têm uma única vizinha, cada uma delas vai ter duas possibilidades. E aí no final você conclui. Pelo princípio fundamental da contagem, há 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 igual 24 maneiras diferentes de pintar o 3. E outra coisa aqui é que, se você ficou curioso por que é importante começar pela parte mais restritiva, que é a região A no caso, tenta fazer esse mesmo exercício, só que começando aqui a pintar por essa região que a gente chamou de D aqui, no topo do 3. Então a gente sabe que se a gente começar por aqui, então a gente tem 3 opções para D, aí depois B é vizinha de D, então sobram 2 aqui, e aí tenta fazer esse preenchimento, para ver se você consegue usar o princípio fundamental da contagem diretamente aqui. E agora o item C. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0? Então nota que o algarismo 0 foi dividido aqui em 4 regiões. E agora essas regiões formam um círculo, de modo que o A é vizinho do B e também é vizinho do D. O C é vizinho do D e do B, e assim por diante. Então eu fiz 2 cópias aqui do 0 porque eu sei que vai ter que separar isso aqui em 2 casos. Como que eu sei isso? Porque eu já fiz vários exercícios parecidos que caíram na primeira fase da UBMAP. Porque a questão aqui é o seguinte, vamos supor que a gente vai começar preenchendo da região A. Então, de novo, a gente vai ter quantas cores para colocar na região A? 3 possibilidades, são 3 cores no total. Aí vamos para B. A B é vizinha da A, então a gente não pode usar a mesma que usou na A, sobram 2. A C é vizinha da B, então a gente não pode usar a mesma que usou na B, sobram 2. Só que aí chega num problema aqui quando a gente chega na D, porque a gente tem uma região que é vizinha tanto da C quanto da A. Aí ocorre o seguinte, se o A e o C têm a mesma cor, então aqui na D a gente teria 2 opções, porque ela só não poderia ser igual a essa cor que está em A e em C. Agora, se o A e o C tiverem cores diferentes, então a gente já teria usado 2 cores aqui para as vizinhas, e a D teria apenas uma opção. Então você teria essa dúvida se o D tem 2 opções ou tem apenas uma, e que depende exatamente de quando o A e o C têm a mesma cor, ou A e C têm cores diferentes. Então esses são os 2 casos que a gente vai ter que considerar. Ou seja, o primeiro caso vai ser quando A e C têm a mesma cor, e o segundo quando A e C têm cores diferentes. Então vamos fazer aqui o preenchimento. Agora no primeiro caso, supondo que o A e C têm a mesma cor. Então a gente começa aqui do A, e tem 3 possibilidades para pintar a região A. Aí a B é vizinha da A, então tem apenas 2 cores possíveis. Não pode usar a mesma do A. E agora a C. A gente está supondo que a C vai ter a mesma cor da A. Como a gente já pintou a A, então tem apenas uma possibilidade agora. Porque a gente vai ter que usar a mesma cor do A. E aí quando chega na D, o que acontece agora? A A e a C a gente sabe que tem a mesma cor. Então aqui na D, com certeza tem 2 possibilidades. A única restrição é que não seja igual a essa cor que a gente usou no C e no A. Então pelo princípio fundamental da contagem, de quantas formas a gente pode pintar o 0 aqui, de modo que o A e o C tenham a mesma cor? Então a gente vai ter 3 vezes 2, vezes 1, vezes 2 formas diferentes. Isso aqui dá um total de 3 vezes 4, igual a 12 maneiras diferentes. E aí a gente tem que fazer o segundo caso, em que A e C têm cores diferentes. Então vamos de novo. O A tem 3 opções, o B, por ser vizinho do A, tem 2. O C, agora a gente tem o seguinte, o C e o A tem que ter cores diferentes. Então a cor que vai aqui no C não pode ser nem igual à cor do B, porque eles são vizinhas, e nem igual à cor do A, porque a gente está supondo que tem que ter cores diferentes. Então sobra apenas uma. O C tem apenas uma escolha. E aí, para o D, o que acontece agora no caso do D? Se o A e o C têm cores diferentes, então tem 2 cores aqui vizinhas do D diferentes. E aí, de novo, sobra apenas uma para o D, porque não pode ser igual a nenhuma dessas 2 que foram usadas no A e no C. Então agora a gente vai ter menos possibilidades aqui. Se o A e o C forem cores diferentes, a gente vai ter um total de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 maneiras diferentes de pintar aqui. Isso aqui dá um total de 6 possibilidades. E aí no final basta a gente somar. A gente tem 12 possibilidades do caso em que A e C têm a mesma cor, e 6 do caso em que A e C têm cores diferentes. Então no total são 12 mais 6, igual a 18 maneiras diferentes de pintar o algarismo 0. E por fim, no item D, a gente tem que escrever uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o número 2013. Então, nota que todo o trabalho já foi feito nos itens A, B e C, porque a gente sabe de quantas maneiras ele pode pintar o algarismo 2. Foi dado lá na letra A, que tem 3 vezes 2 vezes 2 maneiras, ou seja, 3 vezes 4 igual a 12 formas diferentes de pintar o algarismo 2.
Aí no item C a gente viu que tem 18 maneiras diferentes de pintar o algarismo 0. E no item A a gente viu também que tem 6 maneiras diferentes de pintar o 1. E por fim no B a gente viu que tem 24 maneiras de pintar o 3. Portanto, usando aqui o princípio multiplicativo, a gente sabe que a quantidade de maneiras diferentes que vai ter para pintar esse 2013 todo aqui vai ser o produto de todos esses números. E aí basta a gente escrever exatamente essa justificativa. Vimos que há 12 maneiras de pintar o 2, 18 maneiras para o 0, 6 formas para o 1 e 24 para o 3. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, há o produto 12 vezes 18 vezes 6 vezes 24 formas de pintar o número 2013. Então essa expressão aqui é a expressão numérica que você pode escrever que permite calcular de quantas formas o Juca vai poder pintar aqui o 2013. Se você quiser, você pode efetuar aqui essa multiplicação, mas como ele pediu uma expressão numérica que permita calcular, então basta deixar indicado aqui esse produto.